Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, tem algo acontecendo agora no Tricolor Paulista que nos leva a acreditar, e sim, está acontecendo. O melhor do mundo é nosso e será colocado no São Paulo. Qual que é o plano do Tricolor Paulista em relação a janeiro e fevereiro agora, que o São Paulo está fazendo uma modificação gigantesca no seu elenco e assim... Tava me preparando aqui, vou te falar, o negócio está ficando muito bacana, viu? Pode vir comigo então, vou falar muito agora sobre esse Cédric Soares, o jogador lateral direito, totalmente atualizado do Tricolor. E você que olha nos meus olhos aqui agora, já pode se preparar para o novo, porque tem novidade vindo agora aqui das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. E é top, viu? Pode se preparar que a coisa vai ficar muito boa. Então, meu amigo, vem comigo, olha só. Quero já começar o vídeo falando com vocês aqui sobre esse plano do Júlio Casares em relação a janeiro e fevereiro, porque a coisa vai ter mudança grandiosa. O São Paulo, ele planeja agora mudar os jogadores. Ele quer se livrar de caras como o Luan e também jogadores que estão ali como o Lisieiro, não sabe qual será o futuro. Mas o plano é vender jogadores da equipe de base. Então o São Paulo, ele quer sim vender os jogadores da equipe de base agora, nessa questão de conseguir mudar o seu elenco e colocar dinheiro em caixa. O São Paulo, de Júlio Casares, também, ele vai ter agora aqui uma reunião onde o Júlio Casares ele deve apresentar o plano. Finalmente deve nascer aquele plano de SAF da equipe de base, onde aquele magnata, aquele bilionário grego vai colocar ali uma grana para ter uma suposta SAF da equipe de base, e nós estamos falando na casa de 600 milhões de reais. Esse vídeo de agora, eu tô falando de 600 milhões de reais, que é o Evangelos Marinax. Aí nós temos também o Henrique Carmo, que a Europa tem sondado o jogador. Ele já começou a jogar entre os profissionais, ele é aquele ponta direita que em outrora, lá atrás, ele interessava para o Bayern de Munique. Tem mais times europeus totalmente interessados no Henrique Carmo. O Porto fez uma proposta, já sinalizou uma proposta para o São Paulo de 9 milhões de euros no William Gomes. E aqui é ridículo, né? O São Paulo na hora já deu risada na cara do Porto, mas assim, não foi uma risada, uma gargalhada, coisa que nós queríamos. Por quê? Porque o São Paulo, ele tem agora uma negociação em andamento com o Porto que não é só unilateral. Me libera aí o Wendel. Tem também o Gabriel Veron numa discussão da diretoria do São Paulo se eles aceitam ou não. É assim, ó. É um estalo de dedo pro São Paulo ter o Gabriel Veron. Se eu te falo sobre o Gabriel Veron no São Paulo meses atrás, você ia falar, não, você quer pôr todo mundo no São Paulo. São Paulo vai contratar 500 jogadores. Pois é, o Gabriel Veron, de jovem revelação do Palmeiras, a jogador do Porto, da Europa e depois emprestado pro Cruzeiro, o Cruzeiro após virar aquela SAF e ter o Gabriel Veron na mudança de presidente da SAF, o Gabriel Veron ele passa a ser uma peça descartável e o São Paulo pode ter o cara se o Porto quer emprestar. Então sim, a coisa tem ficado pro lado do São Paulo. Gabriel Veron, para mim, ele atrapalha a equipe de base do São Paulo. Já falei isso uma vez, já falei duas. Você pega o Henrique Carmo, pega, por exemplo, o William Gomes. Ele vai atrapalhar, não vai não? Só que o São Paulo tem planos de desmantelar essa equipe de base para recuperar os cofres do Tricolor. Então, se você falar assim, Juba, mas você acha que o Henrique Carmo vai embora do Tricolor agora? Sim, eu acho. E o William Gomes? Sim, também acho. Acho que o São Paulo terá várias e várias propostas que vão acontecer agora nessa montagem de janela do começo de ano, onde clubes europeus devem tentar levar as nossas joias raras da equipe de base aí. Só que a maior delas, a grande joia da nossa equipe de base hoje, claro que você pega um monte aí, Felisberto, Riquelme, agora o Mike, todos os jogadores com contrato renovado custando na casa dos 300 milhões. 360, 400, 750 milhões, que é o valor do William Gomes para comprar, para quebrar a multa. Claro que se alguém disser, São Paulo, eu pago 15 milhões de euros. Se o São Paulo quiser, ele pode liberar. Mas a multa gira na casa dos 750 milhões de reais. Não é fácil tirar o cara do São Paulo. Mas então a Europa vende esses jogadores, contratando caras como Vitor Roque, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, muitos jogadores das equipes de base que jogam um pouquinho nos times, Estevão,
O São Paulo também tem os jogadores de muito valor e agora estão valorizados. Todos os que jogaram no time principal, como o William Gomes, por exemplo, e o Rian Francisco, eles chamaram a atenção de maneira positiva do mercado europeu. E ainda temos também um time do São Paulo que está voando na equipe de base, na Copinha, onde todos os holofotes estão da Europa, estão de olho. Então sim, o São Paulo vai às vendas, fará muitas e muitas vendas. É aí que o Gabriel Veron, ele passa a ser um cara interessante. É quando o São Paulo se desfizer de 3, 4 caras da equipe de base. Então, meus amigos, se você me perguntar na data de hoje, o que eu acho que vai acontecer, o Gabriel Veron vem, o Henrique Carmo e o William Gomes serão vendidos e Rian Francisco é colocado no time principal do São Paulo. E aqui eu quero um pouco de atenção dobrada de vocês. Rian Francisco, considerado um dos melhores centroavantes do mundo, se não for, acho que é o melhor do mundo na idade dele. É o melhor de todos, ele é o cara que mais faz gols. Só que o Rian Francisco, ele vem de uma crescente, com a idade do Endrick, idade do Estevão, ele tem a mesma idade do Estevão, certeza. Que já jogaram, já estão jogando no time principal de São Paulo, dos seus clubes, Palmeiras e Real Madrid e tal. E agora o Rian Francisco, ele é colocado no time principal de São Paulo. Só que antes dele ser colocado, ele tinha ganhado a Copa do Brasil Sub-20 lá com o São Paulo, virando o jogo pra cima do Palmeiras e tal. Fez 2 gols na final, São Paulo acabou ganhando 3-2. Depois disso, ele pega uma classificação de Paulista, onde estava extremamente difícil. Antes ele jogou um jogo no profissional, aquele contra o Botafogo de Ribeirão, e foi um dos melhores em campo. São Paulo não brilhou nada, mas ele chutou a bola na trave, mostrando a que veio, mostrando que ele não tá pra brincadeira. Quando ele pega a semifinal da Copinha, numa pedreira, contra um Criciúma que tinha, por exemplo, eliminado o Botafogo, ele faz 2 cavadas, chamando a atenção do planeta inteiro, que ficaram de olho no cara, e aí todo mundo começa, inclusive, pressionar o Caleri no time principal de São Paulo. Só que é notícia, o Caleri começa a sofrer uma pressão a mais, porque o Rian Francisco pede passagem. Agora o São Paulo, ele vai desfalcar no primeiro jogo na Copinha, ele vai desfalcar na final, só que ele vai ser colocado, acabando a Copinha, no time principal do São Paulo para ser o centroavante direto da reserva do tricolor. Então sim, é possível dizer hoje que o melhor do mundo na posição é do São Paulo. Claro que não entre os veteranos, mas sim entre a categoria de base, a nova safra, a nova geração. Rian Francisco chega agora e Caleri não vai ter 1 minuto de sossego enquanto estiver jogando, não fazendo gols, porque a galera se grita: Luciano! Lá na equipe, quando está no Morumbi ou em qualquer que seja o estádio. Imagina quando o Rian Francisco, o artilheiro das multidões, estiver na equipe principal do São Paulo no banco de reservas. Olha só. Ele, assim como o William Gomes, todo mundo conhece faz muito tempo. Então é claro que ele chegando no time principal de São Paulo, ficando no banco e a torcida pedindo ele, o mundo estará de olho e vai ver um jogador ali extra classe que vai ter o fetiche para comprar ele do São Paulo. Imagina que você tá vendo aí um jogo do Boca Juniors e tem um centroavante reserva que ninguém conhece, nós não conhecemos. Chama Zezito, né, que eles chamam de diminutivo e colocam Carlito, Dieguito, é o Zezito na equipe de base, do time principal na reserva. E a torcida, sabe assim, calorosa, gritando o nome do Zezito, você vai falar, ali tem alguém de qualidade. Trazer um cara desse é fundamental. E aí é o que nós teremos com o Rian Francisco lá no time principal do São Paulo, na reserva do Caleri. Caleri não vai ter 1 minuto de sossego. E agora, o São Paulo vendendo, possivelmente, um Rian Francisco depois dele começar, o São Paulo não vai vender por 100 milhões de reais, como foi o valor do Beraldo. Nem 200 pode vender. Tem que ser papo de 500 mesmo. Então aquela nossa dívida de 1 bilhão, que é uma coisa assim, assombrosa na vida do São Paulino, o William Gomes, Henrique Carmo e o próprio Rian Francisco, eles têm a capacidade de não só jogar pelo São Paulo como os principais jogadores do time principal do tricolor, como eles também têm a capacidade de recuperar os cofres do São Paulo, tirar o São Paulo do buraco financeiro que se encontrou para nunca mais voltar, porque agora o time tricolor que está lá para jogar é Oscar, é Lucas, Luciano e Caleri, são caras de valor também para a torcida do São Paulo, são caras que honram o manto. Pablo Maia, Alisson, eles honram o manto do tricolor. Então sim,
Temos time, sim, temos futuro. E agora chegou o momento de fazer esse futuro dar super certo para nós aqui. É ou não é? Gente, tô bastante empolgado e agora surge aí esse Cédric Soares. É o Cédric Soares, que tem 33 anos, tá? Ele tem 33 anos e ele é um jogador que frequentou Internacional de Milão, ele jogou lá em Portugal, ele jogou no Arsenal, ele é nascido na Alemanha, né? Mas ele é português, alemão-português. Ele jogou ali no Arsenal por inúmeros anos, acaba indo pro Fulham e depois ele volta pro Arsenal e acaba ficando sem clube. Do nada, esse cara, ele aparece. Você imagina aí, por que eu estou falando do Cédric Soares? Eu vi uma postagem agora aí da ESPN, que fez um vídeo, colocou, até poderia pôr aqui no vídeo, mas não vou colocar, porque é a imagem dos caras e tal. Mas imagina, eles colocam uma thumbnail, uma capa do vídeo, onde tem o Cédric Soares, com a camisa do São Paulo, o emblema do São Paulo atrás, colocando, tipo uma frase de impacto dele fechando com o São Paulo ou não, se já tá fechado. Então sim, meus amigos, é quase impossível, guardem as minhas palavras aqui, é quase impossível que Cédric Ceballos é da NBA, Cédric Soares não seja jogador do São Paulo para a próxima temporada. Mas Juba, tá fechado já? Você pode me perguntar. Não está fechado ainda. Not yet, mas já está sim praticamente fechado. É um jogador que surge do nada da Europa, vem pro São Paulo arrumar o seu corpo, seu físico. Ele está treinando no tricolor. Aos 33 anos, tirando foto com torcedores do São Paulo no Morumbis, assistindo a estreia, né? Ou uma segunda estreia, que a primeira foi com o time praticamente reserva. Agora a segunda estreia do São Paulo, com o time principal no Paulista, e o cara está lá, vendo o São Paulo jogar e tirando foto com a torcida. Assim, não existe a menor possibilidade de não ter nada aí. Não tem como. O São Paulo pode ainda não fechar com ele? Pode sim, é possível. Mas o São Paulo quer fechar sim e deve fechar, tem 99% já fechado. Na hora que ele estiver aí em forma, o São Paulo vai fazer um anúncio, isso é o que eu penso. O São Paulo fará o anúncio do Cédric Soares e fazendo o anúncio, ele vem para ser titular. O São Paulo coloca sim o Moreira como moeda de troca, como um jogador possível de venda. O Igor Vinícius, ele já não foi titular do Rafinha com o técnico Zubeldia. Então, como o técnico do São Paulo, Zubeldia, ele entende que o lateral não deve ir até o fundo do campo e cruzar sempre, ele precisa de laterais mais bons de bola e não precisa necessariamente ser foguetes da lateral, sabe? Como o Apodi, jogadores muito rápidos como o Apodi. Aí foi sacanagem, né? Apodi, Nino Paraíba, Igor Vinícius, caras muito rápidos, não é esse perfil que o Zubeldia gosta. Ele coloca o Enzo Dias na lateral, que ajuda demais no sistema defensivo e também sabe subir. Sabino apareceu como lateral do Zubeldia, porque é um lateral defensivo, é um zagueiro, né? O Ferrarese apareceu como lateral defensivo, sendo um zagueiro na direita, e agora, tendo o Cédric e tendo também o Enzo Dias, o São Paulo fecha ali as laterais. Aí sim, vindo o Wendel, o Enzo bate posição ali com o Wendel. E o Cédric Soares, ele fica na direita, onde Igor Vinícius e Moreira seriam parte complementar do elenco, até que, por exemplo, o Moreira seja vendido e fique o Cédric Soares com o Igor Vinícius compondo a lateral e o Ferrarese sendo um jogador de elenco para cobrir. Então, sim, um lateral rodado pra caramba no futebol europeu, que pode vir a ser excelente, e o melhor do mundo, Rian Francisco, no time principal do São Paulo, now, imediatamente. É papo de comemorar agora ou não é? Fala comigo aí, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa o likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!